Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você neste dia. Amém? Antes de prosseguirmos, amado, eu quero já pedir desculpa, porque normalmente eu trago as mensagens aos sábados à noite. Porém, como ontem trabalhei e cheguei muito tarde, não tive tempo hábil para parar, para preparar a mensagem. Porque se eu fosse postar ontem, eu ia postar a mensagem muito tarde da noite. Tá bom? Então peço desculpas, amados irmãos, por estar trazendo a mensagem hoje no dia de domingo. Amém? E, como sempre digo aqui nesse canal, esse é o canal onde eu trago a verdade da palavra de Deus à luz da própria palavra de Deus. Sem invencionismo, sem o que eu acho, o que eu penso. Não, somente à luz da própria palavra de Deus. Amém? Então, vamos... Pena aqui, me ajeitando aqui um pouquinho no banco. A mensagem de hoje, um título forte, mas para que é para despertar a igreja. A igreja somos nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós frequentamos um lugar, que se chama igreja, congregação, cada um tem um nome, para cultuarmos a Deus. Que bem que hoje em dia não é uma prática comum, Vocês vão para as igrejas, os templos de pedra, para fazerem de tudo menos cultuar a Deus. Hoje vai ser uma mensagem forte, amados, perdão. Mas é hora do povo de Deus acordar, despertar do sono, como a própria Bíblia diz, por conta dos finais dos tempos, que tem aparecido, surgido. O anticristo está perto, então é hora de despertar a igreja. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará, como está a palavra de Deus escrita em Efésios. Amém? Então vamos começar a mensagem de hoje. A igreja e as mensagens apóstata. Apostasia, engano, engodo, enrolação, mentiras, contada por líderes religiosos que há muito abandonaram a verdade da palavra de Deus. Amém? Então vamos começar com 2 Coríntios, capítulo 4, versículos do 1 ao 6. Amém? Que diz: Deus demonstrou tanta misericórdia para conosco que não nos perdemos, que não perdemos a coragem enquanto realizamos o trabalho que Ele nos deu, Ele Deus. Na verdade, recusamos-nos a usar métodos vergonhosos, é o que a palavra de Deus diz, e sorrateiros, empregando fraude ou distorção da mensagem de Deus. Ao contrário, anunciamos de forma inequívoca o que é a verdade, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Por isso, se nossas boas novas estão encobertas, elas se encontram encobertas apenas para quem está se perdendo. Estas pessoas não confiam, porque o Deus do Olam Hazer, ou dos últimos tempos, do século, dessa era atual, que é o Deus desse século, que é o diabo que enganando as pessoas, cegou-lhes a mente, para impedir-lhes de ver a luz brilhante das boas novas a respeito da glória do Messias, que é a imagem de Deus. Pois não proclamamos a nós mesmos, mas o Messias Yeshua como Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Yeshua. Pois o Deus que disse que a luz brilhe na escuridão, fez sua luz brilhar no coração de todos nós, a luz do conhecimento da glória radiante de Deus na face do Messias Yeshua. Então eu queria chamar a atenção para o versículo 2, que diz: na verdade, recusamos-nos a usar métodos vergonhosos e sorrateiros, empregando fraudes ou distorção da mensagem de Deus. Distorção, fraude, engano, engodo. Ou seja, como eu disse aqui, as igrejas e as mensagens apóstatas, o que é apostasia? É a pessoa que uma hora esteve com Deus, conhecimento de Deus, do Senhor Jesus, e se afastou por seu próprio interesse. Então, vamos começar. Vamos analisar. Se nós pegarmos a Bíblia e lermos todo o livro de Atos dos Apóstolos, todas as epístolas de Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, todo o Novo Testamento,
O que nós não encontramos que Paulo pregava, que Pedro pregava, João, Filipe, Silas, Barnabé e tantos outros. Alguns irmãos, a Bíblia não cita nomes, outros citam outros nomes, né? Áquila, Priscila, enfim. Tem uma variedade. Timóteo, que é orientado por Paulo. Enfim. O que nós não encontramos nessas pregações de Paulo? Campanhas. Venha para a campanha da prosperidade. Venha para a campanha do carro zero. Venha para a campanha... Estou inventando alguns nomes, tá, amados? Só para deixar claro. Né? Venha para a campanha disso, campanha daquilo. Jejum das causas impossíveis, jejum não sei o quê. Culto da queda das muralhas. Culto do juízo do trono de Deus. Enfim. Eu vou ficar aqui horas, dias, citando nomes bárbaros, esdrúxulos, que tem surgido no meio da igreja. E nós não encontramos isso. Porque a mensagem original do Evangelho sempre foi: arrependei-vos. Venha para o culto profético, semana profética, mês profético. Amados, quer profecia? Prega o arrependimento. Quer avivamento? Prega o arrependimento. Porque todos nós somos pecadores. Eu sempre digo isso aqui. Todos nós somos pecadores. A diferença é, se eu sei que uma coisa é pecado, eu não posso viver na prática dela. É isso que nos torna diferente. Eu vou generalizar, englobar. A pessoa que quer ter uma vida de comunhão com Deus, ela não vai viver em pecado. Na prática, eu digo viver em pecado, é na prática do pecado. Temos que ser vigilantes. E muitas igrejas pregam, né, algumas, né, por exemplo, pregam, tem que se preocupar, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Sim, isso é fato. Isso é fato. Só que as pessoas não pensam na seguinte questão: quando será que Deus vai me chamar para a glória, que vai me levar desta terra? Que cada um tenha consciência e pense nesse momento. Pergunte-se a si mesmo: quando Deus vai me levar? Será que eu estou preparado? Será como está a minha comunhão com Deus? Será que eu estou vivendo na prática do pecado, de algum pecado? Então prega-se muito o avivamento. Mas o avivamento ele começa em mim e em você. Quando eu olho para uma circunstância, sei que aquilo é pecado, vou abandonar isso, porque isso não agrada a Deus. E por amor a Deus e a sua palavra, sua bendita palavra que diz, tal coisa é pecado. Então, é pecado, eu vou abandonar. Então, o avivamento, ele começa com arrependimento. E se um grupo de pessoas se reúne e reconhece que são pecadores e que precisam da graça de Deus, não que somos merecedores, mas que precisamos da graça de Deus, então Deus verdadeiramente começa a mover por meio do Espírito Santo as pessoas. Aí começa a haver sinais e prodígios. Eu lembro de uma frase de um pastor que ele diz o seguinte, não posso citar nomes, porque o YouTube pode não entender muito bem, acabar bloqueando, mas ele diz o seguinte: antigamente, ou seja, na época da igreja primitiva, não tinha ouro nem prata, mas tinha um levante e ande. Hoje temos prata e ouro, mas não temos o levante e ande. Por quê? Porque tem sido pregadas nas igrejas palavras fora do contexto. Não se prega mais arrependimento, se prega sobretudo dancinha, show. A igreja primitiva não tinha dancinha e show, luzes piscando dentro da igreja. Perdão, amados, se de repente você frequenta um lugar desse, mas é para você despertar. Porque você começa a refletir, será que Deus está nisso ou eu estou indo apenas num showzinho? Uma confraternização final de semana. Amém? Então, se vemos hoje muitas igrejas com nomes mais variados possíveis, igrejas grandes, antigas, com nomes tradicionais, igrejas novas surgindo a cada esquina, agora a modinha do church, né? Nomes em inglês, um montão de igreja church, enfim. Mas o que se prega? Será que é o evangelho genuíno? Vamos prosseguir. Atos 20, do 29 ao 31. Atos 20, do 29 ao 31, diz: sei que Paulo estava orando, ou estava
né, com a comunidade messiânica, comunidade cristã, na tua Bíblia vai estar assim, cristã, se reunindo numa última reunião com alguns irmãos, porque ele ia partir para Jerusalém, e ele ia ser preso, né? Então ele estava orando e falando que eles não o veriam mais. E nesse momento ele diz: sei que depois da minha partida, lobos cruéis, isso na época de Atos dos Apóstolos, já naquela época, então olha só, lobos cruéis surgirão do meio de vocês, e eles não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que ensinarão perversões da verdade, para atrair os discípulos. Por isso, fiquem alertas. Lembre-se de que durante 3 anos, dia e noite, jamais deixei de adverti-los com lágrimas nos olhos. Isso já na época Paulo já advertia sobre essa apostasia nas igrejas. Ele falava: lobos cruéis, que surgirão até mesmo do vosso meio. Então o que nós mais vemos hoje, amados, né? Quer pregar profecia, como disse, semana profética, que não sei o quê. O Antônio postou, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E nada acontece na tua vida. Entende? Então, amados, as mensagens hoje são apóstatas. Não fala sobre Jesus, muitos lugares não falam sobre Jesus. Ainda que cite muitas vezes, em algum momento hoje, Jesus, mas estão longe do reino. Não estou julgando ninguém, amados. Isso é por experiência própria em alguns lugares que a gente vê. Entende? Então está aqui para despertar vocês. Tanto é que não cito nomes, lugares, igrejas, nada. É só para alertar as mensagens que são pregadas hoje. Porque a igreja primitiva pregava o arrependimento para receber refrigério em suas almas. Arrependam-se dos seus maus caminhos e se voltem para Deus. Né? Nessa versão que eu uso, a Bíblia Judaica Completa fala, né, alguns textos falam, foi-lhe permitido fazer uma techuvá, um termo em hebraico que diz, eles abandonarem o que estavam fazendo de errado e se voltarem para Deus. Se arrependiam. E abandonavam aquela vida pregressa que ele tinha de erros, de engano, de dolo. E vou mais profundo, vamos continuar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 5. Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 5, que diz: eu incubo, Paulo escrevendo a Timóteo, dando instruções a ele, orientações, diz: eu incubo de forma solene diante de Deus e do Messias Yeshua, que julgará os vivos e os mortos, quando aparecer e estabelecer o seu reino. Anuncia a palavra com letra maiúscula, significando as sagradas letras, as sagradas escrituras. Esteja pronto, quer seja tempo favorável, quer não. Convença, censure e exorte com paciência inesgotável e com o ensino, porque vem o tempo em que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio, ou seja, a palavra de Deus, embora muitas vezes use a própria palavra de Deus distorcendo para pregar um falso evangelho. Vamos prosseguir. Com o ensino sadio, mas promoverão meios para satisfazer suas paixões e reuniões em torno de si mestres, em torno de si mestres que dirão tudo o que lhes fazem as orelhas coçar. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os mitos. Você, porém, permaneça firme. Em qualquer situação, suporte o sofrimento. Faça o trabalho requerido de quem anuncia as boas novas e faça tudo o que o seu serviço a Deus requer. Ou seja, pregar a verdade. Igrejas pregam hoje em dia sobre tudo. Criam amuletos, como preguei aqui no canal Amuletos no Mundo Cristão. Foram 30 mensagens. Você que é novo no canal, pode procurar essas mensagens para se instruir melhor. Amém? Então foram 30 mensagens que virou um livro. Também fica o link no canal para você comprar. Amém? Baratinho, R$15. Foi só para cumprir custos e tudo mais. Em PDF você compra, baixa o livro e você vai ler o material todo bonitinho. Amém? Então, as pessoas
né, que coçam o ouvido e não querem ouvir a verdade. Qual é a verdade? Que todos somos pecadores. E que todos nós, incluindo eu, sem exceção, merecemos não, carecemos da graça de Deus, que merecedores nenhum de nós somos, amados. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, deu seu Filho amado, o Senhor Jesus, para morrer no Calvário e derramar o seu sangue. E por meio desse sangue da nova aliança é que temos a remissão de nossos pecados. Isso não me dá direito de viver na prática do pecado, como eu prego sempre no canal. Amém? Então, esse ensino, né, de engano que diz aqui, né, em Timóteo, como eu falei logo de início, prega-se sobre tudo, menos arrependimento, menos salvação. Nós vemos em Mateus, e Lucas, e Marcos, quando o Senhor Jesus é tentado pelo próprio diabo, uma das passagens que um dos textos diz que o diabo chega para Jesus, leva ele ao cume de um monte, mostra todos os reinos, toda a glória dessa terra, e diz: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos do mundo. Quando ele fala todos os reinos do mundo, é mesmo uma coisa que muitas igrejas fazem, sobre a maléfica campanha da prosperidade. Não venha para a campanha do não sei o que você vai ficar rico, você vai ficar milionário. 1 João, capítulo 2, versículo 21. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A promessa para nós é a vida eterna. Quem ofereceu dinheiro, poder, riqueza em adoração foi o diabo. É a Bíblia que fala isso, amados. Não é o que eu acho, o que eu penso, só você estuda. Por isso eu sempre digo no canal, leia, estude, medite a palavra de Deus. Amém? Vamos continuar. Gálatas, capítulo 1, 8 e 9, que diz: mas, ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anuncie a vocês boas novas, ou o evangelho na versão de vocês, diferente da que já lhes anunciamos, seja amaldiçoado para sempre. Na sua versão está anátema. Seja ele amaldiçoado para sempre. Como dissemos antes, repetimos agora: se alguém lhes anuncia boas novas diferentes das que já receberam, que seja amaldiçoado para sempre. Que é esse morrão, você está amaldiçoando as pessoas? Não, é a Bíblia que está dizendo. Por isso eu sempre cito os textos bíblicos aqui, você pode ler na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. É a Bíblia que diz. Então, se a pessoa prega um evangelho diferente disso, ele é anátema. E com isso, ele está levando maldição para vocês. Entende? Vamos prosseguir. Para finalizar, Romanos, capítulo 15, versículo 25. Romanos, capítulo 15, versículo 25. Que diz: porque a Macedônia e a Caia acharam por bem fazer uma contribuição, valores, dinheiro, alimentação, enfim, uma contribuição para os pobres com o povo de Deus em Jerusalém. Vou repetir. Porque Macedônia e Acaia acharam por bem fazer uma contribuição para os pobres com o povo de Deus em Jerusalém. Se nós lermos, amados, estudarmos a Bíblia, Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo, quando nós vemos ofertas, quando Paulo fazia coleta nas igrejas, e eram coletas voluntárias, tanto que ele fala em 1 Coríntios 15, cada um contribua segundo propôs o seu coração. E o texto ainda diz que a tua contribuição não pode fazer falta a você. Diferente do que algumas igrejas que eu já vi pregando, né, até líderes religiosos pregando, não, pega um empréstimo, bota o teu cartão de crédito e tal, não sei o que, faz assim, Deus vai te honrar, e ainda bota o nome de Deus no meio. Contrário do que a palavra de Deus diz. Que diz, a tua contribuição tem que ser
segundo o seu coração e segundo as suas posses. Se eu posso contribuir com 10, eu vou contribuir com 10 reais. Se eu posso contribuir com 20, eu vou contribuir com 20. E o mais interessante, é sempre para o povo e não para os líderes. Não para o templo de pedra, não para as igrejas, não para a liderança ficar rica ao suor das ovelhas. Compreende? É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Ah, irmão Romeu, é o que você acha, o que você pensa? Não. Acabei de ler para você, para o povo pobre. Para fazer uma contribuição para os pobres do povo de Deus em Jerusalém. A Bíblia não está dizendo que era para a liderança, ou para a congregação, para o líder congregacional. A Bíblia está dizendo que é para os pobres do povo de Deus. Então esse negócio de, pastores, bispos e tal, não sei o que, líderes religiosos, faça uma oferta de amor, faça uma contribuição de amor. Aí ela pega o jatinho, paga uma passagem de primeira classe para uma pessoa, eu digo ela é uma pessoa, tá? Não estou citando se é homem ou mulher, uma pessoa. Pega um jatinho, ou um avião de primeira classe, paga uma passagem e vai para qualquer lugar que ela quiser, passar uns dias no resort, descansando, comendo do bom e do melhor, enquanto, através do sangue e suor das ovelhas, diz para você, deposita o seu tudo, usa o seu cartão de crédito, pega empréstimo, usa o seu link de cartão, que Deus vai te honrar. Mas Deus não está nisso, porque, entenda, amados, o Espírito Santo, ele nunca vai contra o que a palavra, a profecia maior, que é isso aqui, diz. E se a própria Bíblia diz que cada um contribua segundo propôs o seu coração, e que o que você contribuir não pode fazer falta para você, não pode ser pesado, sacrifício para você, qualquer pregação contrária, isso está contra a palavra de Deus. E se está contra a palavra de Deus, está contra o próprio Deus. E se está contra o próprio Deus, Deus não está nesse negócio. Simples assim. O Evangelho é simples, a palavra de Deus é simples. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Muitos pregam o amor de Deus, mas esquecem a sua justiça. E quem faz uma coisa dessa, vivendo na riqueza, no luxo, com o suor e sangue das ovelhas, ele vai prestar conta para Deus, porque está pregando, enganando o povo e pregando coisas que a Bíblia não diz. Pregando coisas que a Bíblia não diz. Aí é fácil ele pregar, falar, não, dê o seu tudo, dê o seu melhor, e isso e tal, enganando as pessoas, iludindo as pessoas. Se ele prega isso, ele está pregando um contrário do que a palavra, a profecia maior que essa aqui, está dizendo. Que se Paulo escreve, orienta a igreja, cada um contribua segundo propôs o seu coração, e que o contexto diz que a sua contribuição não pode lhe fazer falta, não pode ser peso, e tem lugares que não, Deus já na passagem também, que Deus vai te honrar. Aí a pessoa sai da igreja, não tem dinheiro para o ônibus, aí anda léguas e léguas e léguas de distância até chegar na sua casa. Isso é covardia. Mas como eu preguei logo de início, está distorcendo o Evangelho. E se está distorcendo o Evangelho, ele é um anátema, ele é um amaldiçoado para sempre. Não importa se essa igreja tenha 1.000 membros, 10.000 membros, 500.000 membros, 1 milhão de membros, não importa. Porque as próprias pessoas hoje querem ouvir isso. Como eu falei sobre a campanha da prosperidade. Entendeu, amados? E que Deus tem misericórdia dessas pessoas, porque eles vão prestar contas. Então é que você fique alerta. Fuja de tudo contrário à palavra de Deus, o que isso aqui prega. Porque esta palavra bendita diz, chegou num lugar tal contrário disso aqui, Deus não está nesse negócio. Amém? Não sou eu que digo, amado. É a Bíblia que diz. Porque Deus é justiça. E Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então vamos entender.
Se alguém prega alguma coisa que está fora do contexto da Bíblia, ele está se afastando de Deus. E se está se afastando de Deus, Deus não está com ele. Essa frase que virou hoje em dia moda. Não, vai lá, fulano, que Deus é contigo. A Bíblia diz, portanto diz-lhes, o profeta diz, tornai-vos para mim, ou outra versão diz, achegai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me achegarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos que buscar a Deus para que Ele venha ao nosso encontro. Agora, às vezes a pessoa está nem aí para Deus. Ah, mas que Deus é contigo. Mas a pessoa é com Deus primeiro? Então são coisas, amados, que é para você meditar. Por isso que a mensagem de hoje é as igrejas e as mensagens apóstata. Apostasia fora do contexto da palavra de Deus verdadeiro. Prega-se sobre tudo, menos sobre arrependimento, sobre salvação. Sobre, você está vivendo no pecado, amado irmão, se tu morrer assim, tu vai para o inferno. É a verdade. E como eu digo, esse é o canal que prego a verdade. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos nós, que já é uma benção estarmos respirando, mas acaba virando costume. Né? Que Deus ilumine o vosso entendimento através dessa mensagem, que o Espírito Santo possa te convencer, porque é Ele que convence o mundo do juízo do pecado, e que você possa entender a mensagem desta noite. E mais uma vez, amado, eu peço perdão pela ausência de ontem, está trazendo a mensagem hoje, mas como eu disse, como ontem eu cheguei muito tarde do trabalho, não tive o tempo hábil de preparar a mensagem. Amém? Então Deus abençoe a todos, tenha uma semana abençoada na presença do Pai, até o próximo sábado, se Deus assim permitir. E outra coisa, como eu tenho dito aqui nas últimas mensagens, estou preparando uma mensagem falando sobre um dos últimos males da igreja cristã nos últimos séculos. É para despertar e é para sacudir, para que você acorde de vez do engano que tem sido pregado no meio das igrejas evangélicas. Amém? Por líderes religiosos. Deus abençoe a todos. Shalom. Até o próximo final de semana.